Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-Estar em Movimento hoje vai falar sobre alimentação, sobre nutrição, o que é mito, o que é verdade. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada muito especial, formada em esportes e nutrição. Ela tem mestrado, doutorado, sabe tudo sobre alimentação. Luciana Lancha, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, Márcio. Bom, Luciana, eu quero começar pegando uma enquete que você fez nas suas redes sociais, que é: qual o maior absurdo que você já fez ou viu alguém fazendo em relação à alimentação e nutrição? E eu te pergunto isso porque atualmente a gente tem ali a internet como um terreno muito farto para se disseminar essas manobras de alimentação, invariavelmente prometendo o que não entrega e facilidade com resultado. Isso normalmente não é verdade. O que você achou aí nessa enquete? O que te chamou mais atenção? Assim, é curioso porque são cada absurdos que a gente vê e que muitas vezes as pessoas até tentam por desespero de causa, porque já querem um resultado rápido, porque já tentaram de tudo. Então tinham coisas, as famosas que a gente já conhece, né? Água com limão, que ajudaria a emagrecer, água com sal integral, agora essa é uma das mais novas, está muito na moda, a tal da biota do magro, aquela coisa de, né, da pessoa ter ou consumir aquela microbiota do indivíduo que é magro, jejuns de cerca de 36 horas, então foram várias as pessoas que colocaram lá para mim que já fizeram jejum de 36 horas, e daí por aí vai, né, Márcia, assim, a quantidade de absurdos e de situações nas quais as pessoas se colocam, inclusive, em risco, assim, inimaginável, é muito perigoso, e como você falou, hoje a internet é um lugar onde as pessoas é acessível a todo mundo, tanto para falar, qualquer um pode falar, e qualquer um pode ler. Então, isso realmente acaba sendo uma fonte aí de, muitas vezes, de desinformação. Ô Lu, baseado nessa sua resposta, eu quero começar aqui uma reflexão que vai ser um pouco mais profunda em relação a esse tema, né? Você falou ali, pessoas fazendo jejum de 36 horas, tentando copiar alguém para alguma manobra, para conseguir um resultado mais rápido. Vou começar pelo jejum intermitente, 36 horas. A gente sabe que tem pessoas que não têm nenhum tipo de formação na área de saúde e que são orientadoras, influencers, né, que é a palavra da moda, e acabam pregando isso, já que ela está ali com um corpo que você não sabe exatamente o que ela fez, mas ela prega alguma coisa, ela tem um ganho financeiro e muita gente segue. Antes de eu fazer essa análise mais profunda, eu quero te perguntar: o jejum faz sentido? Você treinar em jejum faz sentido? É mito? Ele é tão eficiente quanto qualquer outra dieta na mesma quantidade de calorias? Então, antes da gente entrar nessa polêmica aí de disseminação da informação, queria saber do jejum intermitente. O jejum ele surge, Márcio, por conta de práticas relacionadas à religião. Então, essa é a origem do jejum. Então, a gente tem o Ramadã, agora a gente está, por exemplo, aí no período, né, entre o Carnaval e a Páscoa, na Quaresma, então muita gente, por exemplo, não bebe, não consome alguns alimentos, não consome carne. Então, na verdade, a origem do jejum, ela não é para emagrecimento, ela é uma origem religiosa. E aí o que acabou acontecendo é que em muitas dessas práticas religiosas as pessoas percebiam uma perda de peso ao longo desse período, é evidente, porque a pessoa está fazendo restrições alimentares, sem nenhuma avaliação da qualidade do peso perdido, se era massa muscular, se era massa de gordura, porque afinal era muito mais uma questão vinculada a uma purificação, a essa questão religiosa, do que uma busca para o emagrecimento. E a partir daí, então, surge a ideia do jejum. E, paralelo a isso, teve um pesquisador
um japonês que ganhou um prêmio Nobel pelo estudo de restrição energética em leveduras, e aí a má interpretação desse estudo, junto com essa questão que surgiu das religiões, fez com que as pessoas começassem a disseminar essa ideia de que o jejum era bom para emagrecer e de que, inclusive, o prêmio Nobel havia estudado o jejum intermitente, o que é um tremendo de um absurdo, porque ele estudou restrição energética em levedura. Não tem nada a ver com jejum e nem com ser humano. Assim, é uma completa confusão que foi feita. E aí, você me pergunta, isso é eficiente? Qual é o grande problema do jejum? Primeiro, não é qualquer pessoa que pode se submeter ao jejum, porque ela pode sentir mal durante a atividade física, ela pode ter uma hipoglicemia, ela pode ter uma tontura, ela pode desmaiar durante o exercício. Se você me perguntar, ele ajuda no emagrecimento? O que vai ajudar no emagrecimento é a pessoa conseguir fazer uma restrição energética sustentável a longo prazo. Porque se eu agora cortar, por exemplo, tudo que é doce, bebida alcoólica, e, por exemplo, carboidrato do dia para a noite, eu vou durante um período perder peso, óbvio, porque eu estou fazendo uma restrição energética. Se eu fizer um período de jejum, eu vou perder peso, porque eu estou fazendo uma restrição energética. É preciso avaliar, Márcio, porque é muito comum nos estudos encontrar muita perda de massa magra com estratégias como essa, porque falta energia para o organismo manter até a sua massa muscular. E isso acaba provocando uma perda de peso desaconselhável e não saudável, que é uma perda de peso magro, que é tão difícil, né? A gente vai para a academia, vai para a musculação, é um esforço tão grande ganhar massa muscular, Claro. para numa estratégia como essa, você jogar fora. Exato. Né? Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa avaliação, e é preciso, mais do que nunca, encontrar uma forma, quando a gente pega alguns estudos que mostram qual é a melhor estratégia para emagrecer. É jejum, é cortar o carboidrato, é diminuir a ingestão de gordura, é fazer uma restrição de lácteos. A conclusão dos estudos é aquela que você conseguir sustentar por mais tempo, com mais qualidade. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é que as pessoas, numa busca ansiosa, né? Você vive isso também há muitos anos, assim como eu. A pessoa, quando resolve emagrecer, ela não quer saber que ela levou 10 anos para engordar. Ela quer emagrecer em 10 semanas no máximo. Exato. Então, essa pressa muitas vezes faz com que as pessoas recorram a estratégias não saudáveis e armadilhas que vão ter um efeito rebote, porque também a literatura mostra que quando a pessoa se submete a esses tipos de restrições muito severas, quando ela volta a consumir alimento, ela ganha mais peso do que ela perdeu. Então, se ela perdeu 5, ela vai ganhar 7, daí passa um tempo, ela começa de novo uma estratégia como essa, ela perde 6 ou perde 7, quando ela volta, ela ganha 10, e com o passar dos anos, ela vai fazendo uma escadinha para cima de ganho de peso, além de submeter o corpo a estratégias absolutamente não saudáveis. Eu gostei muito quando você coloca que a mudança ela tem que ser aquela que você consegue se adaptar melhor, né? E que você se adaptando melhor e, obviamente, você vai levar por mais tempo, você vai ter como um estilo de vida, e isso faz todo sentido. O jejum intermitente, é correto eu falar que a pessoa que treina em jejum, ela pode ter uma perda de performance, ou seja, a atividade ela vai ser menos intensa e menos duradoura comparada com essa mesma pessoa se ela fizer, por exemplo, uma, uma breve refeição antes? Sim, fisiologicamente, o mecanismo todo de fornecimento de energia vai funcionar melhor num estado alimentado, mesmo que seja algo só para quebrar o jejum, porque se a pessoa vai fazer um exercício intenso de longa duração, ela não vai fazer uma grande refeição. Uhum. Então, essa pessoa contra ela mesma, num estado em jejum e no estado alimentado, ela tende a ter um rendimento melhor num estado alimentado. Agora, é verdade que às vezes a gente encontra pacientes, ainda ontem eu atendi uma paciente que ele falou assim, eu não consigo comer, eu tenho, por mais leve que seja, eu tenho ânsia, aquela coisa fica no meu estômago, então você precisa organizar isso, ou a pessoa precisa levantar um pouquinho mais cedo para tomar um café, ou você planeja melhor o jantar dessa pessoa, para que ela consiga, então, ter os estoques de carboidrato, de glicogênio no músculo e no fígado repletos, para poder fazer atividade física. Mas, sem dúvida, que quando você quebra o jejum, sobe um pouquinho a glicemia, você vai ter um desempenho melhor no treinamento do que em jejum, sem dúvida.
E quando você ouve falar, por exemplo, de alguns tipos de alimentos, né, que vão ajudar no emagrecimento, e aí a gente fala de noz da Índia, chá de hibisco, eh, isso isoladamente tem um poder muito pobre, mas você vê cada vez mais as pessoas buscando sempre um alimento ou, enfim, alguma manobra para conseguir esse resultado. Qual o perigo, né, da gente depositar as esperanças aí nesses alimentos? E se eles realmente entregam alguma coisa? Você tocou num ponto importante, porque eu acho que o surgimento desses produtos, ele junta a fome com a vontade de comer. A fome da indústria de vender e o consumidor que quer rapidamente perder peso e emagrecer. Então, junta a fome com a vontade de comer. Um quer vender, outro quer comprar, né? Então, as pessoas acabam caindo nessas armadilhas. A gente teve recentemente alguns casos importantes, uma moça que faleceu pelo uso de chás, inclusive veio aí à tona uma série de proibições que a Anvisa fez, que na verdade ela já vinha fazendo, de uma série de produtos que não tinham nenhum tipo de sustentação científica, até para as promessas que faziam. Então, essa coisa de, é só um chazinho, não tem problema, é uma armadilha, porque pode ter problema sim, a gente viu aí uma situação como essa. Um outro episódio recente na Inglaterra, que aconteceu agora, foi janeiro ou fevereiro, o indivíduo quis usar cafeína para tentar também acelerar o metabolismo, e ele pesou numa balança, só que em vez de pesar miligramas, ele pesou gramas, Eita. e ele veio a falecer, porque ele ingeriu uma quantidade muito alta da cafeína. Então, não dá para dizer que esses produtos, tudo bem, se não vai fazer mal, tudo bem eu usar, não. E também não dá para achar que eles vão resolver o problema. Eu tenho sempre receio em relação a isso, porque às vezes as pessoas falam assim, toma um chá de não sei o que faz bem. A pessoa continua comendo tudo errado. Ela continua comendo fritura, ela continua sedentária, ela não muda o estilo de vida, mas agora ela toma 3 litros daquele chazinho por dia. Então, eu acho que esses alimentos aí, ou esses produtos milagrosos, eles terceirizam a responsabilidade. Ele faz com que o indivíduo não assuma a responsabilidade de que ele precisa mudar o seu estilo de vida. Então, muitas vezes ele continua fazendo tudo errado, mas agora ele usa lá o chá ou o produto, seja ele qual for. Então, eles não são inócuos, eles não são completamente seguros ou livres de perigos e também não são a solução. Definitivamente. É uma mudança. E aí acontece, às vezes, o contrário, o inverso. A pessoa muda tudo, começa atividade física, muda a dieta, ela fala, não, mas é aquele chá que eu estou tomando? Não, não é um chá. Olha todo o resto que você está fazendo. É claro. Então, eu acho que tem essas duas coisas, né? O inverso é verdadeiro, né? A pessoa, enfim, é, já teve casos de gente chegar para mim e falar assim, não, o abacate que eu como de manhã tá me engordando. Eu falei, pô, o abacate que você come de manhã? Aí quando você vai olhar toda a alimentação da pessoa, não é o excesso de a porção grande, não é o sorvete no jantar, entendeu? Não. Também existe você achar um único culpado em vez de olhar o estilo de vida inteiro. Então hoje a gente tem mais de 60% da população acima do peso. Você tem um quarto da população aqui no Brasil obesa. Nunca a mídia divulgou tanto a importância do estilo de vida. Então, hoje, você tem ali, todo mundo sabe que o sono é importante, todo mundo entende a importância do movimento, de uma alimentação, enfim, isso tem sido muito abordado. Aí a gente entra na forma como isso é abordado. Se eu tenho uma dificuldade e o meu meio ambiente, o meio ambiente que eu vivo, cria essa dificuldade, porque eu tenho uma oferta de alimentos maravilhosa. Eu tenho um excesso de tecnologia que me leva para o sedentarismo, né? Eu tenho um excesso de estímulo que dificulta a minha noite de sono e, consequentemente, me estressa, me deixa ansioso e me deprime, enfim. Então, eu tenho ali uma tempestade perfeita do meio ambiente. Então, eu tenho que cuidar do meu estilo de vida. E aí, você falou, junta a fome com a vontade de comer. Eu abro um grande portal, eu vejo sempre em destaque quem? Aquela influencer que invariavelmente não tem nenhum tipo de formação e propaga alguma manobra que muitas pessoas vão seguir. Então, ao mesmo tempo que você tem uma mídia que fala, gordofobia é ruim, nem vou falar em romantização
da obesidade, mas muito pouco é falado do perigo dessa obesidade durante um longo tempo e tendo um estilo de vida mais sedentário. Pessoas que falam o que você fala, baseado em como o nosso corpo funciona, naquela conquista diária, não tem espaço, muito espaço para divulgar. Eu estou cedendo esse espaço aqui para você. Ao passo que essas grandes manobras, essas pessoas estão o tempo inteiro nas capas aí dos portais. Como que isso atrapalha no dia a dia de você que é nutricionista e recebe muitas pessoas no seu consultório? É um desafio muito grande, porque as pessoas chegam com toda essa carga de desinformação. Então, muitas vezes, para você conseguir ajudar ou orientar a pessoa, você precisa desconstruir uma série de coisas que essa pessoa está, de preconceito ou de conceitos equivocados que essa pessoa tem. Uma série de medos, uma relação muitas vezes ruim com a comida, um sentimento de culpa, uma sensação de que ela não pode se permitir, isso acaba desenvolvendo um comer transtornado, às vezes compulsões alimentares, porque a pessoa acaba tendo essa relação de culpa, de que ela não pode ter o prazer na hora de comer e assim por diante. Então, isso atrapalha muito a nossa atuação como profissional da área da saúde. É verdade o que você falou, nós temos muito menos espaço, eu acho que tem algumas coisas envolvidas aí, mas eu acho que tem a questão de que, muitas vezes, o que nós, como profissionais de saúde, falamos, e você já deve ter vivenciado isso também, não é o que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Porque aquilo de você tem que mudar de hábito, fazer atividade física, prestar atenção na sua alimentação, não é assim, olha, toma essa capsulinha ou faz essa mágica aqui que vai dar certo. Então, isso também não vai de encontro ao que as pessoas gostariam de ouvir. Muitas vezes as pessoas que chegam para nós já tentaram muita coisa e já se deram mal em muitas das estratégias, e aí realmente elas criam a consciência de que é o estilo de vida que vai fazer a diferença. Mas eu também acho, e acho que também você vai concordar comigo, que o profissional de saúde não se esforça como deveria para ocupar esse espaço. O profissional de saúde, ele tem uma linguagem rebuscada, ele fala para os mesmos, a própria academia, a própria universidade, ela não fala para fora, ela fala só para os seus pares. Dentro da academia, né, dentro da onde se produzem as pesquisas e se tem ciência, esses pesquisadores acham que a mídia social não é o lugar onde eles têm que estar, falando para as pessoas e divulgando essa informação, e quando eles vão para a mídia social, como eu falei, eles vão com linguajar que ninguém entende, chato, rebuscado, ele não fala para ninguém. Então, eu também acho que o profissional de saúde peca na hora de ocupar esse espaço. Você está lá na mídia, você faz um trabalho importante, você sabe o desafio que isso é. Não é fácil fazer esse trabalho, né? Não, não é. E aí você toca nesse ponto, né? Que a construção do hábito, ela é difícil, ela dá trabalho, né? É, a gente tem que assumir essa responsabilidade enquanto ser humano. A saúde, eu sou um agente principal na construção do meu estilo de vida. Eu não posso terceirizar, né, a minha saúde. E quando as pessoas ouvem que, pô, que nem você falou, é tal remedinho, é tal cápsula, é a fome com a vontade de comer realmente, porque a pessoa vai ouvir o que ela quer ouvir. Eu lembro que quando eu estava no GNT, um jornalista muito famoso, que também tinha um programa no CNT, sentou num almoço do meu lado e falou o seguinte: Você me incomoda. Toda vez que começa o bem-estar, eu desligo a televisão, porque eu sei que você vai falar aquilo que eu não estou fazendo e que eu sei que eu tenho que fazer. Então, o inverso também é verdadeiro, né? Na hora que a pessoa se depara e não é fácil mudar hábito, naquelas mudanças que você tem que fazer, acaba que é preferível você ouvir o que você sabe que não é verdade. Porque a pessoa que está assistindo um comercial de TV, hoje é na internet, né? Nas mídias sociais, e entra ali alguma coisa prometendo um resultado milagroso, no fundo, ela deve saber que não vai dar resultado. Mas ela fala, pô, o que custa tentar? Parece ser inofensivo, é baratinho, né? Só que isso acaba, como você bem disse, trazendo uma série de comportamentos em cascata
que vão levar a um prejuízo na saúde. Então, esse é um cuidado que se precisa ter. Agora, O ser é, humano, ele gosta de um atalho, né, Márcio? ah, quem não Ele gosta? gosta de um atalho. Agora, Exato. E não é só para emagrecer, é o que eu falo. Aprenda inglês em 2 meses. Opa, é para agora. exato. Já? Como aprender O inglês? Lu, Né? o homem inventou o fogo, a roda, o elevador, o controle remoto, tudo para fazer menos esforço. É da natureza do ser humano, né? O poupar energia. O ponto é que hoje o meio ambiente mudou muito, né? A gente consegue essa energia com muito mais facilidade. Então, a busca por esse atalho, a gente até consegue entender se a gente olhar o ser humano. E a alimentação, por ser uma prática diária, né? Ela acaba produzindo muito isso. Em relação à alimentação, Lu, o que você acredita, de uma maneira mais simples, mais abrangente, que se as pessoas tiverem um pouco de regularidade, já é suficiente para garantir uma alimentação bacana? É curioso isso que você falou, porque do jornalista, né, que dizia para você, você me incomoda, né? Porque na grande maioria das vezes, mas as pessoas quando chegam no meu consultório, elas sabem o que elas têm que fazer. Elas só não estão conseguindo, Isso. mas elas sabem, porque as orientações que a própria Organização Mundial de Saúde divulga no site, elas estão ali para todo mundo. Então, comer mais verduras, frutas, salada em todas as refeições, beber mais água, diminuir as porções no prato de carnes, de alimentos de origem animal, comer cereais integrais, assim, são orientações tão básicas e tão gerais, que quando às vezes eu passo uma orientação, é curioso, porque eu pergunto para a pessoa, o que você acha que você tem que mudar? Ela sabe tudo que ela tem que fazer. Muitas vezes ela só não está conseguindo pôr em prática, ou ela não está tendo uma orientação no sentido de por onde começar, porque às vezes é tanta coisa que ela precisa mudar, que ela não consegue eleger aquilo que vai ser mais importante ou mais impactante. Então, essas orientações gerais de dieta saudável, as pessoas sabem que elas têm que ter. Então, evitar doces, evitar fritura, aquela famosa pirâmide alimentar, o açúcar lá na ponta, a gente sabe disso, né? O que eu acho que é uma coisa ruim que está acontecendo atualmente em relação à alimentação, é as pessoas elegerem um alimento como saudável e não saudável. E aí vira aquela coisa assim, não posso comer doce, eu não posso tomar um refrigerante, eu não posso beber um vinho. E essa rotulagem de um alimento como saudável ou não saudável, ela faz com que a relação que a pessoa tenha com a dieta fique muito ruim. Porque quando ela não resiste, ela come algo que na cabeça dela ela não podia, ela vira uma chavinha. Eu não devia estar comendo mesmo esse bombom, mas já que eu comi, agora eu vou acabar com a caixa, amanhã eu volto para a minha dieta. E a pessoa fica nesse comportamento binário, ou ela está na camisa de força, onde ela não se permite nada, ou ela está comendo de tudo, porque ela está aproveitando que ela errou mesmo a dieta, que ela furou, então amanhã eu volto. Ajudar as pessoas a entenderem que tem um meio do caminho e que eu posso me permitir, sim, o meu vinho no final de semana, um bolo na festinha de aniversário e algumas exceções, eu acho que tem sido o meu maior desafio no consultório, porque as pessoas criaram essa assim, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, e você fala, não, mas dentro desse contexto, tudo bem você comer uma fatia de bolo no aniversário. Porque a hora que ela consegue se permitir, não tem a sensação de que ela está burlando ou furando a dieta, ela não vira a chavinha do já que. E aí ela consegue ficar só na fatia de bolo, ela não precisa fazer a fatia de bolo, mais o docinho, mais o cachorro quente, mais o hamburguinho. Então, eu acho que esse é um grande desafio hoje em relação à dieta, é as pessoas buscarem essas orientações gerais que a gente já conhece, mas aprenderem a se permitir com consciência e sem a sensação de que eu estou jogando minha dieta no lixo, para não virar essa chavinha. Claro, muito, muito interessante. Uma coisa também que eu sempre gosto de acrescentar é que a pessoa fala, não, eu preciso emagrecer, para emagrecer o fundamental é alimentação, exercício não emagrece. É estilo de vida, né? Entender que o exercício, o movimento, ele vai ajudar o nosso corpo a funcionar melhor, ele faz parte, né, de um contexto onde a alimentação também está inserida. Uma coisa não exclui a outra. Por onde eu começo? Alimentação ou exercício? Cara, começa se movimentando mais, começa fazendo suas alterações na alimentação. Esse tipo de discussão ele cansa e realmente acaba
criando barreiras para as pessoas entenderem que o estilo de vida ele não é feito de caixinhas, né? Ele é totalmente integrado. E aí a gente vai falar de sono, a gente vai falar de uma série de outros comportamentos que a gente tem diariamente que vão influir no que você falou, que é, eu sei, eu tenho informação, eu não consigo fazer essa roda girar. E aí, para encerrar o programa, eu vou pedir para soltar a vinheta, e aí é a grande informação que a gente vai passar. 3 dicas para levar para casa. Bom, Lu, o que você falou é muito verdade. As pessoas têm muita informação. Na maior parte das vezes sabe o que deve ser feito ou não, mas não conseguem fazer a roda do estilo de vida girar. Eu queria que você desse 3 dicas para quem está nos ouvindo, para falar, bom, agora eu vou começar a adotar um estilo de vida mais bacana. Por onde que eu começo? 3 dicas. Olha, eu acho que a primeira é começa por aquilo que está mais fácil. Não necessariamente aquilo que você acha que é o pior hábito que você tem, mas aquilo que você consegue no dia seguinte mudar. Pode ser tomar mais água, pode ser comer um pouco mais de fruta, pode ser introduzir o café da manhã, que é uma refeição que você não faz. Não importa, mas dá um primeiro passo. A gente precisa começar a se movimentar em direção a esse objetivo e não achar que eu preciso fazer tudo de uma vez. Isso fica muito distante. Então, primeira dica é, escolhe o que está mais fácil e começa por aí. E uma coisa vai puxando a outra. A segunda dica tem a ver com a minha primeira formação, com a sua, que tente fazer o seu dia mais ativo. Pare de achar que trocar o elevador pela escada, ir a pé na padaria, subir assim, buscar alguma coisa a pé, tentar ter uma rotina mais ativa, não é suficiente ou não é impactante. Porque as pessoas acham assim, não faz diferença eu ir a pé Faz diferença. Eu sempre falo, engordar e emagrecer é igual gastar dinheiro. São nas pequenas coisas. Ninguém entra numa loja e compra uma bolsa cara toda semana. Ninguém senta no sofá e come um pote de sorvete. Mas é aquela colheradinha a mais, uma mordida a mais, um exercício a menos, uma movimentação a menos, que no final de um período vai fazer com que a pessoa ao longo de 10 anos ganhe 10 quilos. É aquilo que você faz quase todos os dias, né, Lu? E a pessoa não se dá conta. Porque quando você entra numa loja e compra uma bolsa cara, você internaliza que você gastou aquele dinheiro. Quando você senta no sofá e mata um pote de sorvete, você internalizou, você subiu na esteira, você fez 50 minutos, você não vai esquecer. Mas aquela colherada, e é tudo no diminutivo, é só uma tacinha, um copinho, um chocolatinho, uma mordidinha, Exato. Faça isso para o exercício, porque a gente faz isso a mais para a comida, mas não faz isso a mais para o exercício. Muito bom. É um degrauzinho a mais, é uma escadinha a mais, né? Então, eu acho que esse é o segundo ponto. Torne o seu dia mais ativo. Isso também vai fazer com que você tenha mais consciência na alimentação, né? Exatamente isso que você falou, mas quem faz atividade física come melhor. Isso os estudos são clássicos em mostrar. E eu acho que a terceira dica é pare de seguir pessoas que fazem você se sentir mal. Então, aquela blogueira que tem aquele corpo que você fica olhando e fica com aquela sensação, eu nunca vou chegar naquilo, e fica te vendendo ideias mágicas e coisas mirabolantes, bloqueia, não siga, busque profissionais que tenham uma formação, tenham uma base científica para que te ajudem a mudar de uma forma definitiva. Porque se dieta funcionasse, você faria uma na vida. Exato. Não precisaria fazer a segunda. Muito bom. Bom, Lu, quero agradecer muito, muito sua participação. Você aqui nessa meia hora deu tanta informação, tenho certeza que ajudou tantos nossos ouvintes que eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Má, obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer estar com você. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficar por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo com a Luciana Lancha, então compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo, ouça o podcast que está disponível em todas as plataformas de áudio e, claro, no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.